Daniela e Verônica, eu vou estar apresentando aqui o que a gente deveria ter lá na sexta-feira. Eu vou falar das redes Bayesianas que eu vim estudando e alguns experimentos que eu fiz, mais o Smoot, que é um algoritmo para melhorar o desbalanceamento das classes, e o AdTree, que é um algoritmo de classificação que eu vi que com ele eu estava conseguindo umas altas taxas de acerto, certo? O Tree Augmented Naive Bayes, ele é uma extensão do Naive Bayes. Ele veio com o intuito de melhorar a classificação, adicionando nele a dependência entre pares de atributos. Então nós tínhamos lá o Naive Bayes, que eu tinha o NumPy, e tinha os nós filhos, onde os nós filhos são independentes entre si, eles são dependentes apenas do pai. O TAN agora ele adiciona uma característica dele onde eu tenho pares de atributos que são finos e eles podem estar correlacionados entre si. Então, algumas restrições do TAN, como eu venho falando aqui, cada atributo depende condicionalmente da classe e existem n-1 atributos que dependem condicionalmente de um atributo, na verdade, de um outro atributo. Temos aqui uma figura que é apenas um exemplo mesmo ilustrativo, onde temos a nossa variável classe C, temos os nossos filhos x1, x2, x3 e x4. O x1 depende de C, o x2 ele depende, além de C, ele depende de x1. Então, x2 ele é uma variável que é dependente de x1. Nós não tínhamos isso no Naive Bayes, a gente não tinha essa correlação entre os nós filhos, e agora nós temos com o Tree Augmented Naive Bayes. Como é que funciona essa construção dessa árvore que está sendo mostrada aqui? A primeira coisa é obter informação mútua entre cada par de atributo. Então, como eu estou mostrando aqui nessa parte, primeiro é calculado através de uma fórmula, onde a fórmula tende a identificar qual é a informação, o ganho de informação que existe entre esses dois atributos dada a classe. Na verdade é o que? A probabilidade de x1 e x2 dado a classe C. Então ele calcula para todas as possibilidades, então x1, x3, x1, x2, x1, x3, x2 e x3. Ele vai calcular a probabilidade de cada um, então qual a influência desses dois na variável classe. Depois disso, ele vai para o passo 2, que ele vai desenhar um grafo completo não orientado, tendo como os nós os atributos e como custos das ligações à informação mútua entre os atributos. Então ele cria conexões entre esses nós e coloca o peso de cada uma das relações desses nós aqui. No terceiro passo ele calcula a árvore que maximiza a informação mútua, ou seja, eu tenho aqui uma relação de x1 e x2, de x1 e de x2 e x3. x2 ele tem uma informação mútua maior quando ele está relacionado com x1 do que x2 com x3. Então, ele vai procurar maximizar a informação mútua, então ele vai preferir que tenha um relacionamento aqui, uma dependência entre x1 e x2. X3, lógico, da mesma forma, ele tem uma informação mútua maior com o x1 do que com o x2. Então, vai ficar x1 com x2 e x1 com x3. E no final, vamos transformar a árvore não orientada em orientada, escolhendo como raiz a informação mútua mais alta. Então, aqui vai avaliar qual a probabilidade de x1 e x2 dado C. Na verdade, ele vai analisar aqui se x1 vai depender de x2 ou de x2 se vai depender de x1.
Então ele vai analisar isso como? Ele vai analisar calculando as duas probabilidades possíveis e daí ele vai ter informação de qual é que tem a informação mútua maior. No caso aqui, x2 dependendo de x1 teve uma informação mútua maior, da mesma forma que x3 dependendo de x1. E no final ele vai colocar a variável classe, porque todos os filhos devem estar dependentes da variável classe aqui. Então a árvore vai ficar mais ou menos dessa forma, depois de ter calculado todas as possibilidades e ter feito a árvore ou essa rede bayesiana. Temos além disso o chamado BN Augmented Naive Bayes. Ele é outra extensão. Agora é semelhante ao TAN, com apenas uma diferença, porque no TAN uma variável ela não poderia ter dois relacionamentos, ou seja, eu não poderia ser dependente de uma variável e também ser dependente de outra variável. E se eu fosse dependente de alguma variável, eu poderia ser apenas dependente de uma variável, lógico, de um dos filhos. E o BN Augmented Naive Bayes, ele tira essa restrição, podendo ser dependente de quantos quiser. E aí esse número de possíveis correlações com os seus filhos, isso aí vai depender da configuração do algoritmo. Eu posso colocar para ele ser dependente de no máximo duas variáveis, de 3, de 4, ou assim sucessivamente. Como é que, então, a diferença aqui mesmo nesse BN Augmented Naive Bayes? Ele segue a ideia do Naive Bayes, tem a variável classe, onde todos os filhos são dependentes da variável classe, só que agora temos aqui mesmo x3 ele não depende só de x1, então ele depende de x1 e de x2. Isso aqui eu não poderia ter no TAN, porque o TAN restringe que uma variável, um filho, depende apenas de outro filho. E nesse caso aqui, eu ainda posso colocar que ele pode depender de mais de uma variável. Temos ainda o General Bayesian Network. Esse algoritmo ainda eu estou em estudo, mas na verdade ele não é complicado. Só tenho que tirar algumas dúvidas. Ele é um algoritmo onde não vai ter mais a ideia de criar uma rede bayesiana baseada no Naive Bayes, a partir do Naive Bayes, onde todos são dependentes da variável classe. Agora não vai ter isso. O GBN ele vai poder construir dependendo lá das métricas que forem utilizadas. Certo. Aqui esse é um algoritmo de classificação, esse Alternative Decision Tree. Por que eu parei para estudá-lo? Porque eu utilizei ele no ECA e ele estava dando umas taxas de acerto muito altas. Então fui procurar o algoritmo, fui entender o algoritmo para que eu pudesse utilizá-lo para um fator de comparação. Ele é um método de classificação que utiliza a ideia de árvore de decisão. O funcionamento do algoritmo, assim, mais o específico, não geral, assim, eu já sei como funciona o algoritmo, mas só tenho que tirar algumas pequenas dúvidas do específico. Mas o resultado mesmo dele eu consigo compreender normalmente. Ele cria uma árvore de decisão um pouco diferente da árvore de decisão normal, porque ele cria a árvore de decisão onde temos a predição a cada variável, nós temos uma comparação e temos uma predição, e esses valores são positivos ou negativos. E como é que eu sei, e como é que eu vou classificar se, vamos supor, se um aluno é retido ou não retido na nossa variável mesmo aqui, com o nosso resultado? O que acontece? Você deve somar toda a predição de cada nó que deseja obter informação. Então, se eu quero saber lá, mata 96 foi aprovado, então tem aqui 1.858.
E mata 50 aprovado é 0,413. Se o aluno foi aprovado em mata 96 e mata 50, eu somo esses dois valores e eu tenho um resultado da soma. Essa soma, como ela deu positivo, então é um aluno não retido. Ou seja, se o aluno foi aprovado em mata 96 e aprovado em mata 50, ele é um aluno não retido. Se eu quiser saber se ele for reprovado em mata 96 ou reprovado por falta, então mata 96 ele é diferente de aprovado, então ele tem 0,345 aqui. Vamos supor que ele foi reprovado em mata 96 e reprovado em mata 50. Se ele foi reprovado em mata 96 e reprovado em mata 50, nós temos do mata 50, nós temos menos 1,049 e nós temos 0,345. Somando esses dois valores, vai dar um valor negativo. Então, para os alunos que reprovaram em mata 50 e mata 96, ele é um aluno retido. Certo. Isso aqui deveria estar em cima, mas tudo bem. Algumas métricas das redes bayesianas. Assim, eu estou dizendo aqui, caso quisermos fazer algum estudo comparativo dos classificadores bayesianos, Naive Bayes, o TAN que eu apresentei agora, o Bias Network Augmented Naive Bayes ou General Bayesian Network, todos eles utilizam uma métrica para construir melhorar a performance e construir a estrutura bayesiana. Tem várias métricas possíveis, esse Bayes, BDE, MDL, entropia, IC, Level 1, K-fold, CV e esse cumulativo CV aqui. Todas essas são métricas possíveis e se nós formos fazer algum tipo de comparação desses classificadores bayesianos, é interessante que nós utilizemos diferentes métricas, porque utilizando diferentes métricas nós temos alguns resultados diferentes, nós temos taxas de acerto e erro diferente, nós temos a estrutura da rede bayesiana diferente, então uma métrica ela pode influenciar no resultado. Lógico que assim, na taxa de acerto e erro, na prática eu vi algumas coisas que modificavam muito pouco. Agora a estrutura em si da rede bayesiana chegava assim a modificar mais. Temos o SMOTE. O SMOTE foi um algoritmo que eu estudei para trabalhar um pouco com a ideia das classes desbalanceadas, porque eu estava nos meus experimentos, eu estava fazendo uma redução das informações de forma aleatória para que as classes ficassem mais desbalanceadas possíveis. O SMOTE ele é um algoritmo com finalidade de balancear de classes desbalanceadas. Este algoritmo, na verdade, ele cria as mostras sintéticas das classes desbalanceadas baseando nos seus K-vizinhos mais próximos. Então, das informações que nós temos da classe inferior, da classe que está desbalanceada, ou seja, no nosso caso, alunos que não são retidos, ele analisa quem são os seus vizinhos mais próximos, então quais são as informações dos seus vizinhos mais próximos, e a depender das informações dos seus vizinhos mais próximos, ele vai criar outras amostras sintéticas para outros alunos não retidos. Então ele faz isso através da distância euclidiana, e o algoritmo identifica seus vizinhos mais próximos e cria amostras baseado neles. Na verdade, é bem parecido lá com o algoritmo de classificação dos vizinhos mais próximos. Só que esse daqui ele cria amostras a depender desses vizinhos aí, para que balanceie mais as classes. Os experimentos que eu fiz. Remoção dos atributos, onde menos de 15 alunos cursam a disciplina no determinado semestre. Então, as disciplinas lá, tem lá administração, teve 5 alunos que cursaram essas disciplinas. Então, essas disciplinas que tinham um número de alunos muito baixo, eu acabei cortando. Quais são os algoritmos que eu utilizei? Naive Bayes, TAN, o
Bayern Augmented Naive Bayes e o AD3, e na verdade eu não coloquei aqui também, mas eu também coloquei o C4.5, que é um outro algoritmo de classificação clássico que é muito utilizado, apenas para um fator de comparação. Apenas trabalhei com os 2 semestres mesmo no curso de Ciência da Computação, o segundo e o terceiro semestre, e os multi eu só utilizei no terceiro semestre porque no segundo semestre ainda não tinha um desbalanceamento das classes. Certo. Eu só vou mostrar já os resultados, assim, as taxas de acerto e erros, porque foi uma coisa que Daniela já me pediu para dar uma olhada nisso aí, e eu então vou focar mais nisso aqui. Mas a rede que se cria é aquela mesma ideia do que foi mostrado na reunião passada. O Naive Bayes, nesse caso aqui, ele para não retenção, ele não tem uma taxa de acerto muito bom, o recal é baixo, a precisão é baixa, a taxa da confusão de matriz aqui, que é calculada pelo esse F-Mensuri aqui, foi apenas 52%, ou seja, ele acertou apenas 52% de alunos não retidos. Isso aí é muito baixo. Muito baixo. Eu tenho aqui a confusão de matriz, então dos 82 mais 60, nós temos mais ou menos aqui 150 casos. Ele só acertou 68, então até mais embaixo da média mesmo. Para calcular como um aluno retido, normalmente já se imagina que ele consiga acertar mais, mas a taxa de acerto foi baixa. O TAM não modificou muita coisa, na verdade o TAM acabou que teve uma baixa. Aqui ele acertou mais ou menos 68 de alunos não retidos no Naive Bayes, aqui no TAM ele só acertou 54, então infelizmente o algoritmo se mostrou com uma taxa de erro até um pouco maior. Ele na verdade só conseguiu classificar mais ainda os alunos retidos, mas os alunos não retidos piorou ainda mais o caso. O bem que eu coloquei o número de correlação com outros atributos apenas de 2, ou seja, para que no máximo uma variável dependesse de apenas outras 2 variáveis, lógico que essas 2 variáveis sejam filhos também. Ele também não conseguiu acertar muito bem os alunos não retidos, sempre continuando nessa média aí, a média mais ou menos de 40% a 50% de acerto para os alunos não retidos. O C4.5 para esse experimento aqui do segundo semestre de ciência da computação nem coloquei aqui, mas ele errou todos, ele não conseguiu classificar um aluno como não retido corretamente. Na verdade ele pegou todos os alunos, disse que era retido, todos os alunos que não eram retidos ele colocou como retido, então nem coloquei aqui. O AD3 é que, por minha surpresa, que foi o algoritmo que eu comecei a estudar, pelo fato dele ter acertado tanto assim. Então ele tem a taxa de correção de instâncias mesmo de 93%. Aqui mesmo, para os alunos não retidos, a área ROC em 98%, ROECAL em 84%, a precisão de acerto de 94%. E aqui a gente pode ver, dos alunos não retidos, dos 150 alunos não retidos, ele classificou como não retidos 126 e errou apenas 24. E dos alunos que eram retidos mesmo, ele errou apenas 7 e acertou 336. Então a taxa de acerto assim excepcional para um algoritmo de data mine. Ele de alguma forma ele se adaptou muito à nossa base e conseguiu uma taxa de acerto muito, muito grande. O outro experimento aqui do terceiro semestre, ainda não utilizando Smolt, eu deixei os dois separados. Aqui
O Naive Bayes ele continua muito ruim para classificar os alunos que não são retidos, mais ruim ainda do que no segundo semestre. Você vê aqui dos 60, 70 alunos, ele só consegue acertar apenas 11 alunos, o recal é de 15%, na verdade a cobertura, então muito baixo. O TAM, ele também segue na mesma linha aí do Naive Bayes, na verdade até acertou e errou aqui o número exato, igual ao Naive Bayes. O Bias Augmented Naive Bayes, ele também na mesma linha, também apenas acertou uma a mais aqui do que o TAM e o Naive Bayes para os alunos não retidos. E o AD3 continua-se acertando muito. Então, dos 70 alunos não retidos, ele conseguiu classificar como não retidos 55 e apenas 15 ele classificou errado como retido. A área ROC 96%, a cobertura de 78%. Então ele novamente consegue. O C4.5 também rodei para o terceiro semestre, e o que acontece? Ele erra tudo para o não retido, então ele não consegue classificar um aluno como não retido corretamente. Então, para ele, todos os alunos estão retidos. E o experimento com o Smote, no terceiro semestre nós tínhamos 352 alunos retidos e 70 não retidos. E aí, com o Smote, ele criando essas amostras sintéticas da classe que é inferior, nós tínhamos agora 150 alunos não retidos. Então, balanceou um pouco mais para ver como é que os algoritmos vão trabalhar agora com uma classe não tão desbalanceada como estava antes. O Naive Bayes ele melhorou significativamente com a utilização do Smote para balancear mais as classes. Ou seja, de 140 alunos não retidos mesmo, ele conseguiu acertar 130 alunos retidos. Então, antes nós tínhamos 70 alunos não retidos e agora nós temos 140 alunos não retidos. Na verdade, desculpa, aqui na verdade são 140. 140 não retidos. Ou seja, ele conseguiu acertar muito mais do que quando não utilizou o Smote. E ele conseguiu não só acertar o número de acertos das classes sintéticas, das amostras sintéticas. Ele acertou, no pior caso, ele errou apenas 10 amostras sintéticas que foram feitas, ou 10 reais da base de dados. O caso é que melhorou significativamente com a utilização do Smote, o Naive Bayes. A precisão aumentou, a cobertura está em 92%, a área ROC em 85%. Infelizmente, com a criação das amostras sintéticas, ele errou um pouco mais para os alunos retidos. Então, ele não acertou tanto como ele estava acertando antes, ele diminuiu um pouco o acerto dos alunos retidos. No entanto, para os alunos não retidos, ele melhorou significativamente. E a redução também na taxa de acerto para os alunos retidos não foi tão alta assim. O TAM, ele seguiu também na mesma linha do Naive Bayes, acertando mais ou menos a mesma coisa, um pouco menos, na verdade, do que o Naive Bayes. Então, nesse caso aí, ele não teve um desempenho melhor do que o Naive Bayes. O Naive Bayes continua melhor do que o TAM. O Ben, ele conseguiu uma melhoria um pouco melhor do que o Naive Bayes, nada tão relevante assim. O Naive Bayes, ele aqui mesmo ele acertou 255 e o
O bem acertou 259 para alunos que eram retidos, então não teve uma evolução tão grande assim na taxa de acerto, mas melhorou um pouco, sim. Lógico que é uma melhora. O AD3, ele continuou acertando muito. Ele reduziu um pouquinho, só um pouco mesmo, em relação a quando ele não utilizou o Smote, mas é muito pouco, quase não é significativo. Então ele continua acertando muito para retidos e não retidos, como pode ver aqui na confusão de matriz, o recall, a área ROC, a precisão. E o C4.5 aqui com o Smote no terceiro semestre ele conseguiu acertar alguma coisa. No entanto, ele não teve uma boa classificação quando eram alunos não retidos. Nós temos aqui de 140 alunos, 70 alunos retidos, ele classificou 70 alunos não retidos ele classificou como retidos e 70 ele classificou corretamente. Para os alunos retidos, ele acertou todos os alunos para eles. Ele acertou corretamente aqui, C4.5. Certo. De conclusões que eu tirei desses experimentos que eu fiz. O C4.5 para o segundo e terceiro semestre, sem utilização do Smote, não consegue predizer um aluno não retido corretamente. Então, já vê como ele é muito ruim para o que a gente está trabalhando. Só serve para um fator de comparação mesmo. O algoritmo AD3 foi o melhor entre todos os casos, inclusive em taxas de acerto muito grandes, em média de 94%, em média. Teve alguns aí que ele chegou a 97%, 98% de taxa de acerto das instâncias. O Naive-Bayes, o TAN e o BEM não conseguem predizer alunos não retidos com uma significativa margem de acerto apenas no experimento que eu fiz aqui, apenas com a utilização do Smote, apenas em classes desbalanceadas. Deixa isso aqui, desbalanceadas. Eu coloquei aqui, certo? Tem duplicado. Ao utilizar o Smote, os classificadores bayesianos predizeram em média 70% corretamente alunos não retidos. Teve uma melhora significativa quando ele não estava com classe desbalanceada. Isso no terceiro semestre, porque no segundo semestre as classes não estavam desbalanceadas, mas mesmo assim o algoritmo não conseguiu classificar bem. Então, na verdade, ele conseguiu só classificar bem os classificadores bayesianos quando utilizou esse Smote, que cria essas amostras sintéticas das classes minoritárias. Talvez esses classificadores não funcionem bem com classes desbalanceadas. Isso aqui estou supondo. Aqui não tem ainda experimentos significativos para isso. Certo. É isso mesmo.